Olá, você que acompanha as redes sociais da Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul. Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Papo Vocacional, este momento de conversa, de partilha sobre vocação. Obrigado por você estar conosco acompanhando este programa. Nós temos a alegria hoje de aqui receber duas pessoas muito especiais e que vão partilhar a sua experiência vocacional e também vão nos ajudar a refletir um pouco mais sobre vocação e catequese, né? São duas catequistas e eu convido que se apresentem para o pessoal de casa também conhecer ou reconhecer vocês. Bom, eu sou Margarete Bedin Menegatti, sou da paróquia Santa Catarina e sou catequista. Eu sou a Maiara Bevilacqua Pistorello, sou da paróquia Nossa Senhora de Lourdes e sou catequista. Muito bem. Bem-vindas e obrigado por terem aceitado esse convite. Nós ficamos muito felizes de receber vocês. O nosso intuito é sempre uma partilha sobre a vocação de cada um que vem aqui falar, né, em primeiro lugar. E também a partir disso nós pensarmos, né, ou também nos desafiarmos a construir caminhos cada vez mais próximos enquanto pastoral vocacional, enquanto iniciação à vida cristã, sobretudo a catequese. E nós sabemos que na diversidade vocacional da nossa igreja, dentro dos ministérios leigos, que também é uma vocação, nós temos a vocação de catequista, né? Ser catequista é também uma vocação. E no mês de agosto nós recordamos, num dos finais de semana, né, de forma especial, esta vocação, esta missão tão importante na nossa igreja, tão antiga e sempre muito necessária para que a igreja possa continuar a sua missão de evangelização. E gostaria de, nesse primeiro momento, que vocês partilhassem um pouco como é a vivência desta vocação, desta missão, como despertaram para isso e como vivem também hoje esta vocação. Na verdade, eu, desde que me conheço por gente, eu sempre trabalhei em comunidade, sempre participei, e gostava muito de estar ali com grupos de catequese. Então eu acompanhava outros catequistas e isso me levou a fazer cada vez mais. Então isso me deixa muito feliz, porque, como você falou, ser catequista é muito mais do que qualquer coisa. Então a vocação, o chamado que se tem, ele é muito importante para as famílias, para os catequizandos. Então, a minha vida, desde que me conheço por gente, sempre trabalhei dentro da comunidade, com catequese, com famílias, com liturgia. Então, bem dentro do... Sim, e a Margarete também hoje está na coordenação desse serviço na nossa diocese, né? Na coordenação da iniciação à vida cristã e é uma responsabilidade também, né, diante de todo esse trabalho que acontece nas nossas paróquias. E penso que são muitas as catequistas, né, que temos. São quase 3.000 e poucas catequistas, 3.200 por aí. E o interessante é que a gente aprende muito. E a gente precisa dessas pessoas. E quando me convidaram a participar, me deu um frio, porque eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso?
Mas, na verdade, a gente percebe que os catequistas querem fazer a diferença. Então, está sendo um processo muito importante, muito eficaz, porque eles estão querendo, eles estão buscando, e a gente sabe que hoje a catequese está sendo um processo. É um processo que ele não pode terminar em 4 anos, mas sim, ele termina quando a gente for para a eternidade. No momento que somos batizados, começamos a nossa iniciação ali à vida cristã e vamos até a eternidade. Então está sendo um trabalho muito gostoso de fazer, porque eu não é só eu, tenho uma equipe junto comigo, junto com o padre Leonardo também, que nos ajuda imensamente, assim, está sempre presente, nos ajuda com tudo. Então a gente está tentando fazer com que esses catequistas façam o trabalho de evangelizar. Então, está sendo um trabalho muito bom. Mas, além de coordenar uma diocese, agora eu estou nessa função. Mas o que eu sou mesmo é catequista. Então, é isso que me deixa muito honrada, né? Porque a função de diocesana, provavelmente, aqui de um tempo passa, né? E deve passar, porque a gente não é eterno. Então, mas catequista, eu acredito que eu vou mais além. Que bom. Eu estava fazendo os cálculos vindo para cá, cerca de 16 anos já que eu dou catequese, que eu sou catequista. E o meu chamado veio depois do curso de Emaús, né, que é um curso para formação de jovens, né, formação de lideranças na Igreja Católica. E eu sempre gostei da juventude, da energia dos jovens, dessa vitalidade que eles têm. E a gente percebe cada vez mais a necessidade que eles têm, né, de formação, porque informação eles têm muita, mas formação precisa. E esse é o serviço do catequista, né? Então, ali depois do curso, a gente, né, como é que a gente vai ajudar mais, vai servir mais, porque eu também, desde pequenininha, vivia na igreja, já é uma questão de família. Mas o meu chamado realmente veio para trabalhar com os jovens na catequese. E eu concordo muito com o que a Marga falou, que o aprendizado é para sempre, né? A catequese oficial, digamos, dura ali os 4 anos, mas a catequese a gente está sempre aprendendo e está sempre se formando e ajudando a formar outros, né? E o desafio com os jovens, né, hoje, eles estão muito sedentos de saber as coisas, de querer, e eles trazem muitos questionamentos para nós. Então, por isso que a catequista também está sempre estudando, né? A gente sempre tem que ir atrás, tem que se informar, porque é muita coisa, né? Esses dias atrás eu falei para uma das turmas de catequese que me pediu uma coisa e eu, na hora, eu disse, olha, eu preciso dar uma estudadinha um pouquinho mais nesse ponto, né, porque é muita informação, né, eu brinquei com eles, eu disse, 2.000 anos de igreja pra gente aprender, estudar. Então, e isso é muito bom, porque a gente, na catequese, a gente está ali para ajudar e para orientar esses jovens, né, para apresentar a nossa fé, as razões dela, né, ensinar um caminho, né, o principal, anunciar Cristo, né, fazer essa evangelização, só que eles querem razões para seguir no caminho. Né? A primeira turma de catequese que eu tive era muito mais fácil, né? 16 anos atrás eles não eram tão questionadores como eles são hoje. E hoje a gente precisa muito mais. Então, é um amor que vai aumentando, assim. A dificuldade com o tempo acabou aumentando também pela ansiedade dos jovens de querer saber e de também não se conformar com qualquer resposta, né? Eu digo, a primeira turma de catequese eu ia lá e dizia, é assim, assim, assim. E eles entendiam, aceitavam, e hoje eles querem saber os porquês.
Então, isso é muito bom, porque daí a gente acaba estudando mais e fortalecendo a nossa fé. Né? A gente vai para passar algo para eles, né? Para dar algo para eles, e a gente acaba recebendo também muita coisa. Né? Então, esse chamado é muito, muito bonito. Né? Eu fiquei 2 anos sem dar catequese quando eu ganhei a minha filha, porque tinha que demandar o tempo ali para ela. Mas eu sempre disse, eu ainda sou catequista. Né? Então, como a Marga disse, a gente não deixa de ser catequista nunca. Né? Quando a gente aceita esse chamado, ele toca o coração da gente, ele é muito forte. Que bom, que bom. E a importância de viver isso não só como um serviço, né, a ser prestado para a comunidade, para a paróquia, mas como vocação, né, como um chamado de Deus que exige comprometimento, responsabilidades, doação, né, porque não é simplesmente o encontro semanal, né, mas há todo o preparo. E há também as atividades na paróquia, né, que envolvem a catequese, como hoje nós temos as celebrações com entrega de símbolos, enfim, outros momentos que exigem tempo, né, doação da catequista. E por isso também é uma vocação e extremamente importante, com os desafios que nós sabemos que existem e que são muitos, mas que têm uma importância assim fundamental, né, dentro da caminhada da igreja. E nós também aqui hoje nos motivamos a conversar sobre isso, porque dentro do processo do 5º Congresso Vocacional que nós estamos vivendo como Igreja do Brasil neste ano, que tem como tema Comunidades Vocacionais, Encontro, Testemunho e Missão. E o lema Perseverantes e Bem Unidos partiam o pão pelas casas. Com essa proposta, num dos objetivos do nosso 5º Congresso é nós articularmos sempre mais a iniciação à vida cristã com o serviço de animação vocacional da igreja, né? Afinal, o período da catequese além do amadurecimento da fé que se busca, é também um período de ir despertando, né, para alguma vocação, ir pensando sobre isso, ir conhecendo também os caminhos que a igreja apresenta e, ao mesmo tempo, o projeto de Deus, né? Que nós sabemos que vocação é chamado, é projeto que vem de Deus e que toca o coração humano. Então, também a missão de criar essa consciência vocacional, começando desde os nossos pequenos, das crianças que estão na catequese, né? Então, estimulados também por esse 5º Congresso, a nossa diocese vem já realizando algumas parcerias, poderíamos assim dizer, né, no intuito de integrar esses 2 trabalhos. E também eu gostaria de escutar de vocês, né, a importância de articularmos isso e quais experiências também nós estamos realizando e que são positivas no sentido de concretizarmos também essa proposta. Nós temos muitas atividades além dos símbolos que são entregues e tem um significado. Cada um deles tem um significado. E também nós temos a questão da adoração ao Santíssimo, os retiros da 4ª etapa, que são dos crismandos, das primeiras Eucaristias também, dos catequizandos da primeira Eucaristia também, agora estão começando a fazer também. Então, é todo um processo, é todo um caminhar. Teve os desenhos do calendário vocacional que foi feito. E nós também realizamos, junto com
o Padre Luciano e a Jéssica e mais pessoas a fazer os encontros vocacionais. Esses encontros vocacionais, eles são propostos para toda a diocese, a gente faz e aí a gente envia para todas as paróquias e elas organizam ali com os grupos os seus catequizandos, com os pais também, para eles terem, às vezes a gente pensa vocação padre e irmã, que na verdade não é isso. A vocação familiar é uma vocação. Pai e mãe é ser responsável pelo seu filho, né? Porque a catequese, a iniciação à vida cristã, ela começa com a família. E depois ela vai para outro caminho, que é dentro da comunidade. Então, a comunidade também deve fazer parte deste processo. Então, nós estamos inseridos dentro de uma comunidade e que nós precisamos estar inseridos nessa comunidade. E dentro da comunidade a gente faz todo esse trabalho para que eles possam também ver o que realmente eles querem ser. Não é, ai, catequista, mas eu não quero ser padre e freira. Mas você não precisa. Mas você tem que ter consciência e saber a vocação que você escolher é a tua responsabilidade do que fazer com ela, né? Então, eu acredito muito que isso é muito importante. Então, desenhos, retiros, os encontros vocacionais e também a participação dos seminaristas na catequese é muito importante, que eles gostam, eles estão vendo. A questão dos coroinhas também, que interfere dentro da catequese. Muitos coroinhas saem da catequese e continuam. Então, nós ali na Paróquia Santa Catarina, a gente teve uma formação de 12 catequizandos para a coroinha. Olha. Sábado de tarde. Então, eles têm um gás, assim, e é como a Maiara fala, que eles querem saber. Eles querem estar ali. Mesmo, mas o meu pai não quer, minha mãe não quer, mas eu quero. Então, passar essa vocação e se escolher, por exemplo, ser pai de família, mãe de família, que seja responsável por isso. Se escolher o sacerdócio, também que ele seja responsável e que siga essa linha. Então, é isso que eu acredito que nós, catequistas, devemos fazer com os nossos catequizandos. Clarear as dúvidas que eles têm, para que eles possam depois escolher qual é a melhor vocação para eles. Né? Então, eu acredito muito nisso e que o nosso papel é muito importante. Né? Porque ser catequista não é ser qualquer coisa, como eu dizia. Ser catequista, eu tenho que participar de uma comunidade, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que querer, eu tenho que estudar e eu tenho que me propor a ser uma catequista cada vez melhor. E a gente não está ali só para ensinar. Que, na verdade, antigamente a gente dizia professora, sala de aula, turma, aula de catequese. Ainda hoje existe, mas a gente está conseguindo muito tirar isso. Então, nós temos catequizandos, nós temos encontros, nós temos grupos de catequese, de catequizandos. Então, em cima disso, e o que a gente precisa fazer? Levar a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, a catequese, ela está baseada na palavra de Deus, na Bíblia. É isso que eu tenho que propor. Antigamente era aquele livrinho amarelinho com respostas e perguntas, e era só isso, ou as orações. Hoje, então, a gente vê o progresso e o processo que está sendo feito dentro da catequese. Então, ser catequista é ir à missa pelo menos uma vez por semana, né? Participar do mistério, né, da morte e ressurreição de Jesus, para a gente poder nos basear e poder nos alimentar dessa fé, para a gente poder continuar, porque os desafios são muito grandes.
Sim. Então, para a gente desistir é muito rapidinho. Mas nós alicerçados na fé, com certeza a gente vai adiante e a gente consegue com os nossos desafios de hoje. E eles querem saber o porquê, e isso é interessante para a gente, porque aí a gente não estaciona e a gente se obriga a estudar. Certo. Ver os documentos da igreja, o que a nossa igreja diz. E a nossa igreja é tão bonita, sabe? Os documentos que ela tem é precioso, e mais do que isso, ela é baseada no alicerce de Jesus Cristo. Então, isso que é o mais bonito da nossa igreja. E sabe que dentro também dessa ideia, né, da integração de pastoral vocacional e catequese, também a questão das catequistas ajudarem a criar aquela consciência vocacional nas nossas crianças e adolescentes, né? Porque às vezes dentro da nossa lógica assim do mundo se pensa muito mais na profissão, né? Primeiro eu tenho que resolver isso, parece, né? E a questão vocacional ela passa, né, desapercebida, ou nem se chega a tocar nesse ponto, né? Então a catequista ela tem também esse papel de ser uma animadora vocacional, né? De ir ajudando aquela criança a conhecer, a saber que ela também é chamada, que Deus tem um projeto para ela, né? E que ela vai ao longo dos anos descobrir, né? Mas ao menos tenha essa compreensão. Eu sempre gosto de recordar, porque o primeiro chamado para eu ser padre foi da minha catequista, né? Porque eu acho que existe também a questão de um olhar de sensibilidade da catequista para com os catequizandos e perceber, olha, talvez esse jovem ele tem dom, ele tem carisma para determinada vocação, né? E a catequista, ela, nesse sentido, pode provocar, assim, né? E quando eu recebi o convite aí da catequista, eu, obviamente, fiquei um pouco incomodado e disse não, né? Você já pensou em ser padre? Não. Mas é uma pergunta que ficou assim, martelando, né? Como a gente disse. E foi fundamental para um despertar, eu diria, né? Então, por isso que a missão é importante, ela é... Por isso, Padre Luciano, que a catequista também tem que ter clareza. O que é vocação e o que é profissão. Que às vezes a gente meio que confunde uma coisa com a outra. E na verdade elas são duas coisas bem diferentes. Sim. Então a gente tem que ter clareza para também falar para eles o que é uma coisa e o que é outra, né? Vocação Perfeito. E profissão. E hoje a gente vê as famílias, não todas, mas assim, olha, eles se preocupam muito que tu tem que ser isso, aquilo, aquele outro, tu tem que ganhar dinheiro, aquela profissão não te dá dinheiro, então tu não pode. Então, isso também a gente tem que clarear. Né? Porque não adianta também tu ser um profissional que não gosta do que faz. E aí é tipo os sacramentos também, né? A catequese, o fim dela não é os sacramentos, mas sim a continuação e realmente saber o que eu estou recebendo. A Eucaristia, a Crisma, e que eu não posso parar por ali. Então a consciência dos pais também é muito importante nesse sentido. Os meus catequizandos de Crisma esse ano começaram o ano, né, perguntando, esse ano termina, né? E aí eu disse, não, esse ano começa. Aí eles ficaram apavorados, né? Como assim começa? Eu disse, gente, a partir de agora que vocês estão decidindo, né, confirmar o batismo de vocês, né, que lá antes, né, quem pediu o batismo, né, quem
fez todo o processo foram os pais, os padrinhos de vocês. Agora na Crisma, vocês estão escolhendo ser cristãos, vocês estão escolhendo, né, fazer parte da igreja, ser o corpo, né, de Cristo. Então tá só começando. Aí eles ficaram assim, né? E são essas provocações, né, Padre Luciano, que é bem importante para como eles vão dar sequência na vida deles, porque realmente eu trabalho em escola, então a gente vê muito isso, né? Que a preocupação é em formar bons profissionais, em formar pessoas que vão garantir um sustento, uma vida confortável, pensando na questão financeira, que a gente não deixa isso de lado, porque ela é importante. Mas tem que ter equilíbrio. E às vezes se perde esse equilíbrio, né? Assim como a gente tem que ter o sustento do corpo, o sustento físico, a gente também tem que ter o nosso sustento da alma, né? E isso é bem legal. Eu gosto dessa questão das provocações com eles, porque eles daí se sentem incomodados, né? De uma maneira boa para ir atrás, para ir, então... A gente fez, esses tempos, tinha um encontro que a gente falava de oração e tudo mais. E eu convidei eles a fazer uma experiência de oração e dar um passo a mais durante a semana, né? Essa semana façam algo diferente, voltado para essa experiência. E aí eu disse, ganhei já todos os meus anos de catequese quando 2 meninos de 12 anos chegaram no encontro da semana seguinte, dizendo que eles tinham começado a ler a Bíblia. Olha só. Aí ele disse, mas a gente não entende muito bem, prof. Eles, né, o prof que fica. Aí eu disse, mas é isso aí, vocês começaram. O que vocês não entenderam? Então, a gente tem, né, todo o preparo para a catequese, tem todo aquele tempo que o Padre Luciano falava, né, que a gente tem que se dedicar. Não é só chegar lá com o livro, com a passagem, né? A gente se prepara para aquele momento. E a gente também abre esse espaço de diálogo, né? Uma vez realmente a catequese, quando eu fiz catequese, tinha o livrinho, tu ia lá, lia, respondia, escrevia, fazia aquilo ali e não tinha conversa, não tinha diálogo. E hoje a maneira como se tem feito abre muito espaço para escutar eles, né? E às vezes eles não são ouvidos, porque eles têm que ficar em silêncio na sala de aula, daí da sala de aula eles têm um monte de atividades, chega em casa os pais estão cansados, né? Aquela rotina acaba consumindo a gente. Então a catequese como esse espaço de escuta deles também é muito boa. E isso vai fortalecendo. E aí volto na provocação, porque daí eles se desafiam entre eles, né? Daí 2 que eram, né, amigos começaram a ler, aí o outro grupinho disse, mas eu também quero fazer alguma coisa diferente, né? Aí eu brinquei com eles que daí quando eles fossem fazendo eu ia dar umas estrelinhas pra eles, né? Eu disse, vocês já estão grandes, mas eu vou dar estrelinha ainda. E aí eles vêm com isso, daí eu consegui rezar mais uma vez do que eu rezava essa semana. Eu disse, é isso aí, gente, né? Esse processo que vai se fazendo, né? Que eles estão dentro da iniciação à vida cristã, né? Vem de família, né? Muitos já vem com uma certa bagagem, né? E eu digo, esses às vezes desafiam a gente mais ainda, porque às vezes eles conhecem mais coisas do que a gente em determinadas situações. Mas tem aqueles que às vezes não aprenderam nem a fazer o sinal da cruz, mas os pais querem que faça a catequese, porque a avó pediu, porque alguém disse. E aí a gente vai se reinventando para cativar eles, né, para conseguir ter isso. Então, a vocação da catequista, ela é muito familiar também, né? Com certeza. A gente fala que a ordem, o matrimônio são sacramentos de serviço e a catequese a gente entra nisso, né? A gente se coloca a serviço para ajudar eles nesse processo. E é muito bonito ver o caminhar, assim, o crescer deles de quando eles entraram ali na etapa e quando eles estão saindo com as ânsias e as mudanças que eles vão tendo, assim, no comportamento deles. Eu disse, é os milagres que a gente vai vendo no caminho, né?
A gente está ali só para lançar a semente, a gente não sabe se vai frutificar ou não. Sim. Mas aí quando a gente vê isso, eu disse para eles dois depois, né? Eu disse, olha, já ganhei o meu ano da catequese só com vocês por causa dessa iniciativa. Estão com dificuldade, não fazem sempre, mas nasceu aquele desejo. Eu disse, que bom que às vezes a gente consegue ver. Né? Que bom que às vezes a gente consegue ver o fruto do nosso serviço, mas ele, se a gente não vê, também não tem problema. Não. Porque esses tempos também a gente... Tá ali pra semear. Exato. A gente encontrei catequizando meio de uma das primeiras turmas na missa. E daí eles vêm lá, ai, Sora, não sei o quê. Aí eu disse, olha que bonito, né? Se encontrar e ver que continua assim também. É a graça de Deus, né? Dando força para seguir. Teve uma catequista que deu uma atividade para dos grupos de catequese. E ela deu atividade no final do encontro que eles tinham que ir para casa. E naquela semana eles não poderiam brigar com os irmãos. E aí uma catequista depois veio e ela disse, catequista, tu sabe que assim, ó, eu achava, e eu disse para a catequista, não, isso vai ser moleza. Ela disse, olha, que eu queria brigar com ela e eu me lembrava da catequista. Não posso brigar, mas teve uma hora que eu não aguentei. Eu briguei. Então, na verdade, assim, eles estão ali e eles se esforçam para fazer. Muito. Então, eu acredito que a catequista, ela tem bastante ela tem que ter esse olhar, ela tem que ter essa presença, ela tem que mostrar que realmente o nosso testemunho está ali e que a gente precisa testemunhar onde nós estivermos. Sim. Na comunidade, na família, com os amigos, no trabalho, enfim. Então, por isso que a vocação ela é muito importante. E o catequista tem que ser vocacionado mesmo. Porque a vocação, a gente vive ela 24 horas, isso 7 dias por semana. Não não, a gente não larga. Não bate ponto para fazer, né? Por isso que a gente fala, né? Se foi catequista, tu é catequista. Não importa onde tu esteja, sempre vai... É mais forte do que a gente, né? Sim, essa questão, porque realmente o chamado, ele é o tempo inteiro e a gente não pode, né? E nem deve separar, né? Não posso ser catequista só quando eu tô lá no encontro. Exato. Porque quando eles encontrarem a gente lá no serviço da paróquia, no shopping, em algum lugar, e eles veem qualquer coisa que a gente fizer de diferente, eles vão perceber. Eles vão perceber. Né? Eu disse, a gente não é exemplo, não devemos ser, né? Jesus que é o exemplo, que é a fonte, mas não adianta, a gente vai ser exemplo para eles. A gente, mesmo eles não querendo e não devendo. O testemunho, né? É muito importante. Importância disso. Depois, um outro projeto bonito que nós temos também voltado para os nossos catequizandos é este do retiro, né, que nós chamamos e demos o nome de convocação. Veio a partir de uma, diria assim, uma necessidade, né, de nós ajudarmos algumas paróquias que sentem a necessidade de oferecer um encontro, uma espécie de retiro para, sobretudo, os crismandos, né, que estão às vésperas assim de receber o sacramento, de ter um momento diferenciado, né, que se pudesse rezar mais, enfim, ter uma formação também mais específica para isso. Se encontrar, ter dinâmicas, enfim. E pensando então nisso, nós construímos um projeto junto com alguns jovens que se dispuseram, sobretudo do movimento, né, de Emaús. E hoje nós oferecemos, né, às paróquias, ano passado praticamente que nós começamos e realizamos vários, né? E esse ano já estamos também fazendo a nossa agenda e vejo que é um projeto importante, porque nele nós trabalhamos
querigma, né, que é o anúncio de Cristo como fundamento assim da evangelização, e vocação, né, a partir de testemunhos, né, de dinâmicas, de experiências assim, para reforçar ainda mais isso que já se vive na catequese, mas que o encontro ali com vocação também quer estimular. E, Padre Luciano, com a questão dos retiros e vocês nos ajudando, nesse sentido, a gente viu que o processo ele é muito bom. Porque é uma caminhada e, claro, e eles vão vendo. Então, até a gente tem ideia de fazer o quê? De que os catequizandos da Crisma, dependendo de cada paróquia, claro, de cada comunidade, que vá conversar com o pároco, com o padre que está na comunidade. Sabe, que ele visite, que ele olhe o que o padre faz, qual é a vivência do padre, que eles conversem e que o padre possa colocar a sua vocação. E como que é? Porque às vezes eles me perguntam, mas catequista, o padre come? Claro que ele come. Aí esses dias um me disse, ele toma banho? Claro que toma banho. Né? Então, assim, eles vêm para se aproximar. Para se aproximar, porque na verdade para uns o sacerdote ele é uma pessoa, para eles é uma pessoa diferente, que não come, que não toma banho, que caiu do céu. Caiu do céu. Então a gente tem que ter o discernimento de dizer para eles. Então quando eles vêm, os seminaristas também, então a importância de levar para o seminário, de conhecer o seminário, conhecer os seminaristas, que eles conversem, mesmo as casas religiosas também. Então eu acho que esse também é um processo de ajudar a discernir o que realmente essa vocação faz. Porque dentro da família eles acabam tendo mais contato, vivência. Já com as outras vocações, já eles não têm tanto contato. E os encontros, a experiência ano passado foi muito boa, né, Padre Luciano? Tem a graça de poder ajudar também nesses encontros. E a gente vê a transformação deles em um dia, né? Eles chegam lá em poucas horas, na verdade, né? Eles chegam lá tudo meio quietinho, sem querer participar, sem ir. E aí, dentro da dinâmica ali do encontro, né, faz esse primeiro anúncio e depois se fala muito de vocação, né? Porque na catequese é muito conteúdo, como eu disse antes, né? 2000 anos da igreja para a gente passar para eles. E a vocação, ela acaba tendo o espaço em algumas falas, a gente consegue incluir, mas mais especificamente no encontro de agosto, né? Então, esse convocação, ele ajuda muito, porque aí a gente consegue deixar espaço para os seminaristas falarem, né? As irmãs religiosas também ajudam com o seu testemunho. A gente faz tipo um workshop, né? Que cada vocação fala um pouco, então tem casais que vão falar também sobre o matrimônio, justamente para ir despertando, né? Desde cedo é muito importante se falar de vocação, para quando chegar o momento de discernir, eles, né, já terem algo, né, já irem sentindo esse chamado. E os encontros são muito proveitosos, assim, porque daí no final do dia, né, tem as animações, o grupo que canta, que dança, e aí vai vendo que qualquer vocacionado é uma pessoa normal. Isso né? aí. Que o padre também dança lá com a gente, né? Também partilha e come junto. Então é muito, muito legal, porque realmente às vezes eles acham que é um ser estranho. E aí isso aproxima muito. Muito muito. Bom. E eles conseguem ir se enxergando. Com e daí certeza. a gente, quando tem oportunidade, a gente faz pequenos grupos para conversar, para trocar com eles também, voltando naquela parte de ouvir eles, né, também. E eles mostram, né, nunca tinha pensado que eu posso ir, tipo, a minha família nunca falou sobre isso comigo. E fica, né? Aquela sementinha é plantada e
para que o Espírito Santo faça frutificar no seu tempo. Né? Muito esse nosso trabalho, né, de semear. E eu penso que essas parcerias ou essa articulação também de trabalhos, ela vai favorecendo, né, para que a catequese também vá cada vez mais realizando a sua finalidade, e assim como a pastoral vocacional, né? Então a gente vai se ajudando, né, na nossa missão e esperando também os frutos, com certeza, que vêm a seu tempo, né, no tempo de Deus. Nós, infelizmente, vamos ter que ir finalizando o nosso papo vocacional, mas realmente é uma alegria, um prazer muito grande de receber a Maiara, a Margarete aqui, partilhando a alegria foi nossa, a experiência, a caminhada. E quem sabe a gente possa fazer outros momentos, né, como, isso aí, como esses, para fortalecermos, né, ainda mais essa nossa missão. Então, muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece. Catequista sempre fica feliz em falar de catequese, né? Com certeza, com certeza. E obrigado também a você que nos acompanhou. Compartilha com teus amigos, com outras pessoas também este programa, para que cada vez mais a semente vocacional possa chegar a todos os corações. Obrigado e fiquem com Deus. Amém. Amém.